Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Scomba Podcast. Eu sou Ariete Matumona e estaria aqui para poder conduzir mais um programa onde estaremos a abordar sobre a perda da identidade cultural angolana. E hoje, é claro que será com a nossa doutora Pulquéria Vandune, ela que é atriz, defensora da tradição cultural, é também jurista, vai estar aqui para nos contar passo a passo, em detalhe, sobre o nosso tema de hoje. Olá, seja muito bem-vinda, doutora Pulquéria. Muito obrigada, Matumona, e obrigada por esta oportunidade de estar aqui convosco. Certo. Nós é que agradecemos aqui a sua presença. Sei que não foi assim tão fácil conseguirmos ter a sua presença aqui, mas, enfim, isso é que mais importa. Esta é a nossa casa e também acaba sendo já a sua casa. Sinta-se à vontade. Muito obrigada. E vamos aqui falar um bocadinho sobre o nosso tema do dia. Mas antes de entrarmos, queremos aqui saber quem é propriamente a doutora Pulquéria, fora dos títulos. Quem eu sou? Olha, sou uma cidadã angolana, natural de Luanda, com umas misturas de Luanda, Malange, Kwanza Sul. Sou jurista de formação, sou mãe, sou avó, sou formadora na área da formação profissionalizante, ligado ao direito. O que eu posso dizer mais? Sou feliz. Prontos, temos que ser sempre felizes, não é? E alguns dizem, embora alguns digam que eu estou aqui a tentar fazer as minhas coisas, organizar-me para futuramente ser feliz, eu ainda continuo achando isso plenamente desnecessário. Quando vivemos, temos que saber aproveitar da nossa felicidade e não deixar para o futuro. Porque eu acho que a felicidade não é um estádio, não é um... A felicidade é feita por pequenos momentos em que somos felizes, não é? Temos muitos momentos em que não somos tão felizes assim, outros em que somos mesmo infelizes, mas é isso, e conseguir mesmo nos momentos menos felizes resistir e acreditar que nada fica para sempre e que vai passar. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro, tudo. Começando por nós, não é? Que nem percebo porque tantas confusões, tantas quisílias. Estamos aqui mesmo apenas de passagem. E quando vamos embora, não levamos nada. Nenhuma daquelas coisas pelas quais lutamos e às vezes até somos capazes de matar, vão connosco. Fica tudo. Para quem se calhar nem vai dar grande utilidade, nem vai valorizar, mas parece-me que ser humano é mesmo difícil de aprender. Boa, estamos aqui a falar sobre tudo ser passageiro, mas será que a nossa tradição, a nossa cultura também é passageira? Eu diria que é passageira no sentido de que há coisas que se vão perdendo, há coisas que se vão recriando, portanto passam, não é? Se vão refazendo, como agora se diz muito, eu vou usar o termo, se vão reinventando, mas tudo acaba por ter digamos que, este movimento de passagem. Não é? Há práticas culturais que já não se fazem, já não existem. Umas porque nos foram retiradas de forma compulsiva, outras porque já não se adaptavam às novas dinâmicas e outras mesmo porque eram prejudiciais à vida, portanto, daquela comunidade. Muito bem, doutora. Como define propriamente a cultura angolana? Olha, eu acho que não há uma cultura angolana. Acho que há várias culturas angolanas, né? Nós somos vários povos em Angola, não é? Portanto, nós podemos encontrar vários povos com as suas características, com a sua identidade cultural.
com o seu entendimento sobre aquilo que é cultura, com os seus hábitos. Então acho que não há uma cultura angolana. Quando nós dizemos faz parte da cultura angolana ou isto é da cultura angolana, na verdade é uma prática que ou é de um determinado povo de Angola, ou às vezes há aquelas práticas que na verdade são transversais. Todos os povos de Angola reconhecem aquela prática como um ato cultural. Então não se pode dizer cultura angolana? Não, quando se diz cultura angolana, está-se a falar no geral, não é? Inclui, portanto, todas as culturas de todos os povos, não é, que constituem o território que se chama Angola. Mas não há como define a cultura angolana. É muito difícil, porque ela é um conjunto de várias culturas. Muito bem. E falando sobre essa diversidade cultural que existe em cada povo, não é? Somos propriamente Luanda e a maior parte parece que considera mais Angola ser propriamente simplesmente Luanda. Qual é a visão que tem sobre isso? Olha, eu ouço desde criança que eu não cresci em Luanda. E quando, embora seja filha de luandenses, mas não cresci em Luanda. Nasci em Luanda e saí de Luanda com um mês. E depois regressei a Luanda para viver aos 16 anos. Portanto, costumava vir apenas de férias. E as pessoas diziam assim, Angola é Luanda e o resto é paisagem. E referiam-se às pessoas que não viviam em Luanda a pessoas que viviam no mato. Portanto, para as pessoas de Luanda, isto estou a falar ainda do contexto colonial. Certo. Todo o resto era mato. Diziam assim, por exemplo, o teu tio não sei o quê. Não, ela agora não vive, porque ela agora vive no mato. Mato entendia-se tudo o que não fosse Luanda. Lembro-me quando eu vim viver para Luanda, e fui para o liceu, no primeiro dia que eu fui, eu não cheguei no princípio do ano letivo, eu vinha a meio do ano letivo, e então começam aquelas perguntas, de onde é que vieste e tal, e então perguntaram-me de onde é que eu vinha, e eu referi que vinha da Ganda, Mariano Machado, na altura se chamava assim ainda, Mariano Machado Ganda. Então tu és do mato? E eu não dizia nem que sim nem que não, e depois a pergunta veio logo a seguir, então tu deves conhecer a minha tia fulana. Eu dizia, mas onde é que a tua tia fulana vive concretamente? Não sei, mas vou perguntar à minha mãe. Então no dia seguinte ela veio e disse, a minha tia vive em Sá da Bandeira. Eu disse, não, mas a Ganda pertence, na altura chamava-se distrito, pertence ao distrito de Benguela. Então ela disse, mas vocês não se conhecem. E nós já estávamos no quarto ano, portanto no oitavo, corresponde à oitava classe. Eu fiquei a pensar, mas esta mulher não conhece geografia, mas nós damos geografia, esta mulher não conhece geografia. Então na cabeça dela, que ela não sabe que Benguela e Huila são províncias diferentes, na altura distritos, né? São distritos diferentes. Como é que eu ia conhecer, quer dizer, eu em Benguela, que nem era portanto na cidade de Benguela, era dentro do distrito de Benguela, né? Na altura era essa designação. Como é que eu ia conhecer uma pessoa que vivia no Lubango e achar que todas as pessoas conheciam? Disse, mas esta mulher, então, qual é a geografia, como é que funciona? Eu era péssima aluna de geografia, mas pelo menos tinha noção do espaço geográfico, e que Luanda não ocupava certamente a maior parte do espaço geográfico daquilo que era Angola. Portanto, há um pouco isso, mas isso que eu acho que não é um problema só de Angola. Eu acho que é um problema de todas as grandes cidades. As grandes capitais acham sempre, e depois quando há assim duas grandes capitais, né, até disputa entre elas, porque acham sempre que tudo acontece lá, ou que só aquilo que acontece lá é que é válido. Se calhar não é sem razão, porque a verdade é que o desenvolvimento, as coisas, digamos, mais importantes aos olhos das pessoas urbanizadas,
e aos olhos das pessoas que lidam, já estão habituadas a lidar com determinadas ferramentas sociais, ocorrem na capital. E sobretudo em Luanda. Não é acidental, não é, que durante o processo de guerra, não era só porque Luanda era uma cidade pacificada, mas também porque não dava só segurança, também dava oportunidades. E ainda hoje, envolvidos 20 anos do fim da guerra, nós continuamos a ver este desejo das pessoas que estão nas províncias em vir para Luanda. Portanto, isto tem que ter um significado. Falou sobre a questão do mato, não é? Então, isso não é propriamente nosso, de chamarem outras províncias de mato. Vive lá na província, vive lá no mato. Sim. E nos esquecemos que até Luanda também é uma província, além de ser capital. Exatamente, mas esta coisa do mato foi substituído pela província. A expressão mato... Vives lá na província. Exato, então já és... Eu fui viver por razões profissionais e também porque constituí família e o meu marido era militar, e então andei por várias províncias e uma delas foi o Ambo. E as pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas da família, diziam: mas tu vais ficar lá, tu não vens, não voltas. Ai, coitada da tua filha, quando chegar à altura da escola, ela vai, e depois imitava um sotaque de sul, né? Ela vai dizer: oh, coisa, como é? Não faz isso. Eu pensava, mas a preocupação é mesmo essa. Pronto, se calhar também não valia a pena estar a dar morros em ponta de faca, né? Eu só dizia: não, isso não vai acontecer. Olha, mas quando ela regressar, ela vai estar mais forte que os vossos filhos, porque ela come legumes, ela come fruta, porque de facto naquela altura, como um ser inserido na sociedade, eu preferia obviamente viver em Luanda. Havia muito mais pontos de interesse em Luanda do que eu encontrava no Ambo, mas como mãe e como dona de casa eu preferia viver no Ambo, porque tinha acesso a uma série de produtos que em Luanda não existiam, e quando existiam eram muito caros, não é? Tanto assim que naquela altura eu me lembro de ter mandado várias vezes para a minha família, né? Os famosos legumes, que depois nesta nossa coisa de solidariedade era muito interessante, porque acabava por ficar sempre só um bocado com os meus pais, porque havia logo ali uma distribuição, se eram 4 repolhos, 2 repolhos são divididos em 6, manda um bocado para este, manda um bocado para o outro, manda um bocado não sei para quem. Então eu acho que são mesmo, como é que eu digo, são preconceitos, não é? Que precisamos desfazer. E também precisamos de criar condições para que as pessoas não sintam esta necessidade de vir para Luanda a todo custo. Faz-me lembrar um pouco o processo que estamos a viver também, de abandonar o país para ir para a Europa a todo custo e em quaisquer... Bom, quando falamos de exterior estamos a falar da Europa, né? Não são propriamente migrações para a África. Talvez haja algumas aqui para a Namíbia, África do Sul. Não sei se haverá para outros países africanos com o mesmo volume de pessoas. Mas em regra é para a Europa, portanto, e não interessa as condições, não é? O que também é bom, se eu em Angola vive no gueto, eu já não quero ir morar no gueto quando saio daqui. E se em Angola não vivo no gueto, eu não quero ir viver no gueto quando saio daqui. Então, claro, acho que às vezes também nos deixamos influenciar um bocado pelos sonhos, por aquilo que nos contam, e nem sempre nos contam toda a verdade, nem toda a experiência passada, falam-nos apenas na parte boa, e é sempre a parte boa que nos cativa e que muitas vezes até nos faz desenvolver e até desenvolver alguma inveja relativamente a essas pessoas. E acaba sendo uma inveja desnecessária. Exato, porque não conhecemos o outro lado, né? Que o outro lado não é nada invejável, absolutamente. Então, agora que tocamos neste ponto de ir para a Europa, não é? Como é que considera estes jovens de agora que querem realmente deixar o próprio país, não é, a terra de origem, para imigrarem?
Olha, eu não considero nada, que eu não gosto de rotular ninguém. Eu costumo dizer que cada um sabe de si. A única coisa que eu acho é que os jovens devem ponderar antes de partir. Se é para realmente melhorarem as suas condições de vida, vale a pena partir. Vale a pena partir, estruturarem-se e depois regressar. Porque... não irem para ficar para sempre. Eu acho que sim, porque a tua terra é sempre a tua terra, a tua casa é sempre a tua casa. Na tua terra, na tua casa, ninguém te diz vai embora. Ninguém te diz tu não pertences, tu não és daqui. Nos outros sítios estás sempre sujeito a ouvir, ainda que os teus filhos já tenham nascido lá, mas há sempre um elemento diferenciador. Há sempre um elemento que faz perceber que tu não és dali. Né? No caso dos africanos é a tonalidade da pele. No caso de outros espaços geográficos, a forma de vestir, certo. A forma de falar, os nomes, o sotaque, os nomes, não é? Portanto, traços culturais. Os nomes já me incomoda, né? Porque são os próprios nomes já de lá. Não, às vezes não. Há comunidades que são muito, que hoje, portanto, estão na Europa, mas que são muito ciosas dos seus nomes e, portanto, não alteram e mantêm, não é? Mantêm, portanto, os nomes, portanto, os nomes com os quais eles se identificam. Bom, também há países onde se exige que depois o nome tenha que ter alguma relação com a nomástica aprovada daquele país, não é? Então terá que ter já 2 nomes, um local do sítio para onde foram residir, que escolheram como lugar para viver, e um, portanto, originário, um que seja seu, portanto, da sua cultura, da sua área de origem. Mas nem sempre assim é. Por exemplo, eu vejo na comunidade guineense da Guiné-Conakry, eles mantêm muito os seus nomes, não é? Mesmo da Guiné-Bissau também. E eu não sei, pronto, eu não diria que, por exemplo, com os angolanos a mudança do nome tem a ver propriamente com a mudança de residência, porque nós temos a maior parte eu diria mesmo, arriscaria dizer a maior parte dos angolanos tem pelo menos um nome que não é de origem local, de origem africana, de origem angolana, não é? Pode ter depois outros, como é o seu caso, não é? Matumona, mas certo. O primeiro nome não é daqui. Certo. Não é? Então, mas também isto é porque no fundo nós acabamos todos também por nos miscigenarmos um pouco. Temos tudo por um pouco. Temos tudo um pouco, nós temos de tudo um pouco. Não sou daqui de Angola, porque as pessoas viajam, as pessoas circulam, as pessoas casam durante o processo, por exemplo, o processo de libertação de Angola, não é? Que não foi feito só dentro de Angola, não é? Portanto, houve os que ficaram no território, houve outros que tiveram que sair para pegarem armas, organizarem-se e voltar para o território para fazer a luta de libertação dentro do território. E houve outros que foram fazer, portanto, uma luta mais política e que se fixaram noutros países. Sim, mas vai ser difícil quando regressaram, exato, portanto, exatamente, quando eles regressaram, não é, vinham com pessoas, casaram com pessoas com nomes, portanto, de outros espaços geográficos, e portanto os filhos dessas pessoas provavelmente também, essas pessoas também quererão dar aos seus filhos nomes que tenham a ver consigo. Claro. E o outro lado também quererá, portanto, haverá sempre a possibilidade de esta coisa da pureza não existe. É por ilusão. Não existe. Tudo se vai misturando, as pessoas circulam, as pessoas negociam, as pessoas
mudam de espaços, andam à procura de melhores condições, depois regressam, depois vêm acompanhados ou desacompanhados, ou deixaram já filhos lá que têm um nome que é angolano e outro que não é, e por aí vai. Mas acredita que, se formos aí calculando uma percentagem dos nomes, não é? Aqui os angolanos têm mais nomes que não são nossos do que os nossos. Daria qual percentagem? Olha, eu não faço ideia, mas o que eu acho, porque eu não, talvez agora comecem a aparecer, e talvez naquelas comunidades, digamos, mais rurais, não é? Nomes que sejam compostos exclusivamente por nomes nativos, por nomes nossos. Porque pode ter, por exemplo, Rosangueve, dificilmente, se encontra uma pessoa que tenha todos os nomes nacionais. A primeira vez que eu vi uma criança que tinha, duas crianças, aliás, que tinham todos os nomes nacionais, foi no Ambo, filhos de uma colega. Portanto, os dois nomes que compunham o nome próprio da pessoa eram nacionais. E depois o nome de família dela, tanto dela como do marido, eram nacionais também. Então estas crianças têm 4 nomes, todos nacionais. Mas não é? Quase que aqui não, mas foi a primagela, portanto, e na casa dela eu acho que ela é única, porque depois todos os outros, os sobrinhos dela, todos, ninguém, portanto, tem o nome com essa composição. Todos têm o nome, sei lá, português, inglês, porque também italiano, Enzo, por exemplo, o Enzo da moda. O Enzo da moda, não é? É o nome italiano, porque depois há figuras que também, se calhar, é algum jogador de futebol, ou algum músico de que se gosta muito. Bom, uma figura pública qualquer que tenha marcado. E às vezes não é figura pública, o pai leu um livro e achou o nome e gostou do desempenho, portanto, atribuído àquele personagem, e, portanto, quando tem o primeiro filho, ou quando tem um filho, logo a seguir, dá o nome, acaba também por haver esta partilha, não é? Esta mistura. E é quase sempre assim, o pai ou estava a ler uma revista, um jornal, estava a ver uma novela, uma coisa aí, depois veio o nome. Muitas vezes, às vezes escolhem, mas olha, uma coisa que eu acho que, e agora meu pai fazia muito este comentário. São capazes de dar um filho Lenin, Stalin, nem sabem quem são, e depois não querem dar o nome do pai porque é Domingos, e Domingos é feio, porque é Anastácio, e Anastácio é um nome pesado, como se o Anastácio nunca tivesse sido uma criança. Todos os Anastácios um dia foram crianças, né? Certo. Então, mas nós deixámos-nos seduzir mais porque há várias coisas na vida que nos marcam e que fazem com que nós façamos escolhas. Portanto, ter lido, sei lá, se calhar um personagem que a pessoa admira e gostaria de ter sido como essa pessoa, e, portanto, transporta todo aquele ideal para o seu filho. O que é mais importante para nós senão os filhos, não é? Por exemplo, houve uma época de uma novela que já não me recordo, mas uma atriz tinha o nome de Cláudia, todo mundo era Cláudia. Exato, era sempre Cláudia Raia, acho que era Cláudia Raia por causa disso. Mas isso é uma coisa muito antiga. Há muitas pessoas, vou-lhe dar assim vários, o Liceu Vieira Dias, por exemplo. Liceu porque nasceu na altura em que se fundou o Liceu Salvador Correia. Portanto, acho que foi no mesmo dia da inauguração do Liceu. Ela era Carlos, portanto não era Liceu. Tinha uma tia Província. Ela era Domingas, nome próprio. Província, porque nasceu no dia em que se inaugurou o hoje Jornal de Angola, que na altura foi batizado como Província de Angola. Banis, há muitas Banis, as Banis têm quase todas a mesma idade.
Foi um circo que passou por aqui, trazia dois, como é que se chamam? Falta-me agora o nome, das pessoas que fazem dois acrobatas, pronto. Era um casal. E era o Raul e era a Bani. A Bani, portanto, as meninas que nasceram naquela época, sobretudo se tivessem muita genica, eram as Banis, os rapazes eram os Raús. Portanto, isto é uma coisa que os artistas, da Roberto Carlos, a Selmiras, por causa da primeira Miss Angola no tempo colonial, Miss Angola, que também foi Miss Portugal, que era Maria Selmira Baulé, e não era e que o nome de casa era Riquita. Então temos muitas Riquitas que nasceram em 71, 72, Riquitas, mas em homenagem a essa Riquita, outras ficaram mesmo Selmiras, em homenagem a essa, portanto, a essa figura. É de quem se fala muito pouco, mas eu digo, para mim foi uma das mulheres mais bonitas que eu conheci, porque na altura não havia os betumes, como diz o pároco da minha igreja. Não havia os betumes para pôr na cara e tornar as pessoas, portanto, melhorar, não é? A beleza das pessoas. Na altura usavam o pó de arroz, não é? Era só o pó de arroz, era tudo muito suave, e o blush, não é? Muito simples, acentuava-se melhor as sobrancelhas, mas ela era realmente uma mulher muito bonita, e ela era mestiça, portanto, tinha ali uma mestiçagem. Ela era embora estando ali da zona do Namibe, e ela afrontou de facto, porque passou, quando foi o traje regional, ela passou vestida de Mocubal. Portanto, aquilo foi, eu acho que isso também contribuiu bastante para que ela tivesse sido, mas é preciso também ter muita coragem, sim, para ter feito uma coisa dessas. Mas ela tinha uma relação de parentesco na linha reta com o nosso grande Soma Dunduma Welepi. Portanto, posso dizer que se calhar já era ali alguma consciência nacional adormecida, não é? Ou muito latente, não é? Que permitiu que ela tivesse, e sujeitou-se, porque os mocubais são muito rigorosos. Hoje talvez já nem tanto, mas eram muito rigorosos. Ela teve que pedir autorização para usar aquela roupa e teve que se sujeitar ao ritual. Ok. Muito bem, olha que saímos já fora da questão dos nomes, não é? Deixa-me aqui voltar um bocadinho. Quanto ao ponto de charás, qual é o verdadeiro sentido de ter chará? Eu acho que geralmente é um gesto de reconhecimento. Simplesmente isso? Eu acho reconhecimento e admiração. Não é? Reconhecimento e admiração. Eu admiro alguém da minha família e eu acho que devo dar a alguém, devo homenagear essa pessoa dando um nome a um filho. Geralmente dá-se muito o nome dos pais, não é? São as pessoas a quem nós mais devemos, mas também se pode dar o nome de outras pessoas que num determinado momento nos tenham valido, não é? E às vezes as pessoas, até nesse gesto de reconhecimento, davam nomes completos do xará, e chegavam mesmo ao ponto de perder o nome de família. E depois acabava por se confundir ali um bocado, sem saber muito bem a que família que pertencia, e ele depois acabava por ter de corrigir já com os filhos, não é? Vou regressar à sua família, certo, já a partir dos filhos. Só que muitos nem sempre regressam, né? Acabam se perdendo. Sim, muitos nem sempre regressam, sobretudo quando não conhecem a história. Vamos imaginar que, bom, depois também as próprias normas legais, né, vêm impor determinadas regras, começam a ser mais rigorosos nessa análise da colocação dos nomes e nos limites, tanto relativamente ao número de nomes como à composição, tanto a composição quanto ao tamanho e quanto mesmo o tipo de nome. Mas nos anos, portanto, no princípio do século XX, as coisas não se passavam assim. E havia pessoas que ficavam com o nome completo do padrinho, não é?
E sendo que o padrinho não era da família. Não era da família. E depois ele é que tinha que repor. Já quando começasse a procriar, portanto, ia atrás do nome, porque ela era filho de, vamos imaginar, Manuel Gonçalves Pereira. E ele era António Frederico Batalha. Pronto, porque era o nome do padrinho. Depois ele retomava, não é, o nome de família já quando começasse a ter filhos, por via, portanto, das certidões de nascimento, que provavam claramente que aquele nome estava absolutamente desgarrado ali. Muito bem. Deixa-me aqui tocar no ponto de cada região, não é? Que, afinal de contas, falamos diversas línguas aqui, tanto é que no início mencionamos culturas, não é? Angolanas e não simplesmente angolana. O que realmente representa uma identidade cultural de um povo ou de um país? Eu acho que é aquilo que identifica esse povo. Portanto, eu olho para um determinado comportamento, olho para um determinado traço, para um determinado comportamento, modo de agir, e eu digo, isto é angolano. Digo, esse é cabo-verdiano. Só pelo Aquele é moçambicano. Às vezes só pela atitude, pela forma de falar, pela forma de estar, ou à vontade, dos jeitos, os trejeitos. Não é? Acho que se consegue, e também pelos sotaques, né? Também é outra coisa que ajuda a... Mas então, mesmo... estaríamos aqui a contar o sotaque, o comportamento, a língua. Mais o quê? Hábitos. Não é? Hábitos, sobretudo hábitos. Muito bem. Como é que olha realmente atualmente? Já sabemos que cada dia que passa há uma modernização e principalmente estamos numa era digital onde todo mundo quer se atirar aí nas redes sociais e claro que a aculturação também não para por aí, não é? Isso vai cada vez mais se alastrando e dificilmente conseguimos segurar aquilo que é propriamente nosso. Até que ponto Angola está perdendo a sua própria identidade cultural? Olha, eu acho que Angola sofre muitas influências, não é? Mas é natural, porque nós viajamos muito, deixamos-nos influenciar por coisas que vemos lá fora e também recebemos muita gente. E também recebemos muita gente mesmo sem que elas estejam fisicamente presentes. Como já falou das redes digitais, da televisão, etc. Todos estes veículos que permitem que nós conheçamos outros hábitos, outras formas de estar, outras culturas, acabamos sempre por beber alguma coisa, o que não é mau. O mau é quando nós permitimos que estas coisas absorvam completamente aquilo que é nosso e aquilo que é nosso fique de tal modo diluído naquilo que recebemos que não seja já identificável. Falou sobre a TV como atriz, não é? Alguém que realmente tem conhecimento sobre atuações e produtos que são propriamente divulgados em televisões. Acredita que cada conteúdo ou os conteúdos que são produzidos nas nossas televisões angolanas fazem-nos perder a nossa identidade cultural? Olha, eu sou péssima para falar sobre esse assunto porque eu não vejo televisão. As pessoas ficam todas, quase ninguém acredita, mas eu ouço rádio e tal, mas televisão não, eu vejo se calhar um filme, mas então não posso fazer uma avaliação. Mas até o momento em que eu deixei de ver televisão, eu digo que havia muito poucos programas educativos no geral, e muito poucos programas virados para nós. E quando houvesse, era sempre nos horários que já se sabia que ninguém via. Vou dar 2 exemplos. Não sei se esse programa ainda existe, que era um programa sobre África, que tinha, não sei se era Muna, esqueço-me agora, era apresentado às 5 da tarde de sábado. Na TPA 1 ou na TPA 2. Moana África, ainda bem, exatamente. Esqueci-me do nome da apresentadora. Sim, também me esqueci do nome dela, que era muito interessante, mas ela no horário... tinha aquela identidade toda, desde as tranças, o traje. Nós olhávamos para ela e víamos, ela vai falar sobre África, nem precisava de abrir a boca, ela vai falar sobre África. Não sei se ainda existe esse programa, se não. Se existe, era bom que se arranjasse um horário
mais impactante. Se já não existe, é uma pena. Passou uma série na Zimbo, uma série sul-africana. Quantas pessoas viram? Acho que a realidade sul-africana está mais próxima de nós do que uma realidade canadense, ou uma realidade norte-americana, uma realidade portuguesa, ou uma realidade da Turquia. Da Turquia. Só se fala agora. Depois a Turquia veio substituir aquelas novelas horrorosas mexicanas. E as mexicanas substituíram as brasileiras. As brasileiras, exatamente. Que tiveram também muita influência na nossa forma de falar, não é? Trouxeram para o nosso vocabulário, para o nosso léxico vocabulário, uma série de expressões. As igrejas evangélicas trazidas pelos brasileiros, outras também vieram, também tiveram a sua influência. Deixamos de dizer os L's, né? Os L's transformaram-se em A's, universal, e por aí, bom. Mas, portanto, há sempre essa influência, mas nós temos que estar atentos. Passou essas séries. Passava uma série, acho que não sei de que país africano era, mas era de um país africano de expressão francesa. Passava às 2 da tarde de domingo. Quer dizer, sempre nos horários que, se nós queremos que realmente o nosso olhar sobre a África mude, nós temos de criar, provocar, não é? Incentivar, estimular as pessoas a estarem atentas. Agora, vou pôr, por exemplo, às 11 da noite, ninguém vai ver. Epá, a ideia já é aquela de que, pronto, as pessoas veem. É só parece um pouco a ideia de género, só para não dizerem que não temos, pronto, está aqui. Sim. Mas eu acho que o objetivo não deve ser esse. O objetivo é mesmo aproximarmos-nos logo depois, acho que na altura em que o escritor, também escritor, Boaventura Cardoso, foi ministro da Cultura, nós líamos muita literatura africana, não só dos países de expressão portuguesa, mas também de outros países, que havia traduções. Portanto, traduções para português de vários escritores africanos, e foi assim que consegui conhecer alguns deles. Passavam filmes africanos nos cinemas, também ainda havia cinemas, outra coisa, não é? Uma espécie que não sei se está praticamente em vias de extinção fora dos centros comerciais. Portanto, o cinema, dentro daquele conceito porque eu saio de casa para ir ao cinema e não tenho que entrar num centro comercial e ficar lá fechada. Este tipo de estrutura praticamente desapareceu. Acho que sobrou o cine que fica ali em frente ao Macarenco, esqueci-me agora do nome, era do Império no tempo colonial, e depois passou a Cine Atlântico. Acho que sobrou esse. O São Paulo, que foi restaurado e que está muito bom, muito interessante. Acho que há uma ONG, Cine São Paulo, e tem estado de facto também a projetar cinema africano. Na semana alusiva ao Dia de África, a programação foi toda sobre questões africanas, não só de cinema, documentários, mas de outras atividades muito viradas, todas elas viradas para a África e muito diversificadas, mas ainda uma gota no oceano. Então nós não podemos querer que os nossos filhos se interessem por aquilo que não veem. Já que nós também, uns não fazem o trabalho de casa, outros uns não fazem o trabalho de casa porque não têm tempo, outros também porque não sabem, não é? E outros ainda porque ainda não chegou o seu momento, de perceber que o seu espaço é o espaço africano, não é o espaço europeu. Já vamos chegar no ponto das artes, tanto é que chegou no ponto do cinema e é considerado uma arte, mas eu gostaria de retroceder mais ainda para a própria televisão, no caso dos conteúdos que são ainda produzidos. Sabemos muito bem que estamos numa era, não vamos aqui... E deixe-me só voltar atrás, não sei se a Zimbo ainda passa, mas durante muito tempo, à quinta-feira à noite, a Zimbo passava filmes angolanos. Quantas pessoas sabiam? Ninguém.
não se fazia, portanto, publicidade. As pessoas não sabiam. Eu apanhei por um acaso e depois descobri que afinal era todas as quintas. Depois também deixei, por qualquer razão, deixei de ver e não sei se continua. Não é? Ou, propriamente, não parece que sejam tratados como prioridade. Sim, os nossos conteúdos, ou os conteúdos que refletem a nossa realidade angolana, não parecem ser prioridade para as nossas televisões. Exato, nem para as televisões, nem para os cinemas. Quantos dias ficam, durante quanto tempo fica cada filme angolano nos nossos cinemas? Eu estava aí a dizer... Se calhar ficam 5 dias, máximo 10, depois já não se consegue ver. Sim, eu estava a dizer com relação a... Aí queria aqui dar os parabéns à Prova de Arte, porque tem feito um trabalho extraordinário sobre divulgação não só de cinema angolano, mas também de música angolana. Tem um programa cultural muito vasto, muito virado, portanto, para nós e sobre nós. Muito bem. Estamos numa era em que as coisas estão mesmo atualizadas. Aqui até os pais, não é, passam pouco tempo com os próprios filhos e parece que os filhos aprendem mais estando nas redes sociais e vendo televisão. Então, qual é o tipo de conteúdo propriamente que aconselharia que nós devíamos ter para passar uma bela educação às nossas crianças angolanas, sendo que elas aprendem mais com a televisão? Olha, programas educativos das mais variadas referências, não é? Mas que sejam com os quais se aprenda alguma coisa. Também se pode ensinar muito brincando, também podem ser programas lúdicos, mas que realmente tragam conhecimento, tragam amadurecimento, consciência. Não é? Não deixem as pessoas tão alienadas, tão sonhadoras como as pessoas vivem, só têm um objetivo, que é o lucro, que é... É incrível. Não é um problema só da Angola, é um problema do mundo, infelizmente. Começa-se até de uma coisa espiritual. Eleva o seu espírito, ajude-se, ajude os outros e tal. É a primeira coisa, é logo, terá mudanças no campo financeiro. É logo a primeira. Então, nós estamos todos muito voltados para esta questão de ter dinheiro, não interessa como. Os meios servem para justificar os fins. Muito bem. Doutora, quanto às artes, dizem que as artes é que falam a nossa cultura, não é? Representam aquilo que nós realmente somos. De que forma é que olha para a nossa arte? Será que ela é valorizada e diz aquilo que é nosso? Eu acho que sim, que já estamos, aí estamos caminhando bem. Estamos caminhando bem. Eu acho que hoje olhamos para a nossa música de um outro modo, para os nossos instrumentos musicais. Eu fiquei alegremente surpreendida por saber que há um professor formado em música na nossa Escola Superior de Artes, porque nós temos uma Escola Superior de Artes, muito pouca gente sabe. Temos uma escola de formação média e temos uma escola de formação superior. O CIARTE e o FARTE, certo? Exatamente. Formado nessa escola, que se dedica, toca instrumentos musicais, autóctones, e está a ensinar crianças e não tem apoio quase nenhum. Ele pede apoio porque são crianças de uma área pouco privilegiada, onde tem muitas necessidades. A aprendizagem da música é um momento de lazer, mas também de ocupação, para estarem ocupados, e de aprendizagem, não é? De conhecimento, porque às vezes as pessoas acham que dos instrumentos musicais tiram-se todos os sons que se tira de qualquer instrumento, não é? A escala musical, não é? Universal, que já está fixada. Qualquer instrumento pode fazer, portanto, tirar aqueles sons, não é? E acho que aprender com alguém que estudou música a tocar os nossos instrumentos é realmente, assim, uma coisa extraordinária.
Portanto, isto relativamente à música, as artes plásticas também, nós vemos artistas, as nossas danças. Falando das nossas danças, eu ando aqui com uma, como diria, eu nem sei que nome dar, para não ferir suscetibilidades. As pessoas andam todas muito suscetíveis. Parece que as danças de agora são menos educativas. São menos? Menos educativas. Bom, há umas que não são propriamente educativas, não é? São um bocado obscenas, não é? Portanto, devem ser... mas eu acho que essa fase já foi pior. A fase dos camboás e de outras idiotices como esta, porque o problema está na... como é que eu dizer? E ainda por cima, porque são danças que são ensinadas a crianças, são executadas por crianças, portanto que não têm idade para compreender o que estão a fazer e nem idade para executar o que estão a executar. Portanto, querem fazer isso num espetáculo dirigido a adultos, ok, tudo muito bem, mas não envolvam as crianças nestas coisas. Há pouco tempo houve umas reações duplas, porque uma escola católica responsabilizou professores por terem preparado como festa de fim do ano letivo umas danças de kuduro. Eu não vi quais eram os passos de dança que se davam. Portanto, não posso dizer se estavam certos, quer dizer, não posso avaliar se foi um ato excessivo ou se não foi. Mas a verdade é que, como sempre, quando não conhecemos o assunto sobre o qual estamos a falar, mas não queremos deixar de falar, o que chamava a atenção era sancionados por dançarem kuduro. Será que foi por dançarem portanto, este tipo de dança, não, este tipo de música, porque o kuduro, é verdade, tem um misto, né, de dança e de música. Há uma forma específica de dançar kuduro. E o kuduro, portanto, a dança do kuduro tem vários géneros, né? Tem o camboá, é um género, depois tem o senta no pula-pula e, bom, onde estão ali, portanto, nas letras, a própria letra sim, já passa uma mensagem pouco ética, inapropriada para crianças, porque desperta muito cedo os estímulos sexuais. Portanto, eu não percebi bem porque é que será que foi mesmo só porque era kuduro, ou porque a forma como o kuduro foi dançado era uma forma que não era apropriada para crianças e eles, sendo professores, têm o dever de vigiar isso e não o fizeram. Não é? Então prefiro não fazer qualquer julgamento. Mas a minha questão agora com as danças é um pouco a forma como nós estamos a entregar as nossas danças ao estrangeiro, que começou com as escolas de dança de angolanos que foram para outras paragens e como forma de, portanto, viram naquilo um nicho de negócio e começaram a ensinar. Eu não me surpreende nada que daqui a uns dias nós sejamos confrontados com o facto de haver uma professora da escola francesa que esteja a ensinar a meninos franceses a dançar kizomba, a dançar rebita, já que já vimos até um grupo de umas senhoras russas e de uns cavalheiros russos também que dançavam rebita, sem panos, sem nada, portanto, estilizaram, ficou um estilo meio afro-europeu. E eu, como eu digo, a cultura, não é, tem subjacente a forma de ser e a forma de estar de cada um. Quando tu entregas todos esses elementos, será que não te estás a entregar também? Se calhar são só coisas da minha cabeça, eu já estou a ficar velha, os velhos têm, as cabeças dos velhos também não regulam bem. Às vezes dizem que são boas cabeças, mas nem sempre. Não sei se isso aqui, se esta é a minha ideia é resultado da minha cabeça boa ou se é resultado da minha cabeça má de velha. Mas que para mim constitui uma preocupação, constitui.
porque ninguém anda lá no terreiro do Paço a ensinar a executar guitarra portuguesa, nem ensinar a cantar fado, que são património da humanidade. Nem vejo em Cabo Verde ninguém andar a ensinar a cantar morna ou abrir escolas de funaná, ou nem vejo nenhum sítio, portanto, turistas a serem recebidos e a entregarem-lhes instrumentos musicais nacionais para eles irem aprendendo a tocar. Não tenho nada contra o turismo, gostava de ser muito bem entendida. Absolutamente nada contra, muito pelo contrário. Só que eu acho que esse turismo tem que ser bem direcionado. Né? Não, pronto, também se calhar é algum preconceito, alguma coisa que é só minha, mas sinceramente, visualmente, e geralmente nós não nos enganamos, quando o nosso sexto sentido começa a apitar muito sobre uma coisa, é porque estamos certos de alguma coisa. De alguma coisa ali, podemos não estar completamente certos, mas há ali alguma coisa que não devia estar e que está. E eu há bocado dizia-lhe que nem todos os povos são assim tão abertos a entregar o que é seu. É nosso, nós somos assim. Nós conhecemos uma pessoa, a pessoa já vai para a nossa casa, a pessoa já dorme na nossa casa, a pessoa come na nossa casa, nós já lhe mostramos os cantos, a pessoa diz, já tenho sede, vai, abre a geleira, tira água. Vai não sei o que, não, olha, o quarto ali, não sei o que, está em cima abre o quarto da minha mãe, está em cima da cômoda. Portanto, nós somos muito assim. E eu acho que também foi por isso que foi muito fácil nos serem colonizados. Nós somos excessivamente expostos. Todas as nossas fragilidades ficam demasiadamente expostas. E são aproveitados para aquelas pessoas que têm sentido de oportunidade. Pronto. Mas dizia que tomei conhecimento, exatamente através de um parente da Riquita, de que falámos há bocado, porque eles têm esta mistura dali do Namibe e do Bié, que num determinado momento teriam 2 jovens do Namibe, mucubais, foram para Portugal para estudar Direito, porque a comunidade mucubal estava preocupada em conhecer as leis, portanto os portugueses perceberam bem como é que as coisas funcionavam. Nessa comunidade havia uma situação muito particular, que era de um indivíduo branco que chegou ali, não se sabe muito bem como, mas pronto, lá chegou e constituiu família com a filha do Soba Maior daquela região e cumpriu todos aqueles rituais para passar a ser, para ter nacionalidade para ter nacionalidade de Mucubal, brincando, né? E ele tirava muitas notas, muitos apontamentos e tudo mais. E num determinado momento ele tomou a decisão de regressar para a sua terra, querendo que a família o acompanhasse. Portanto, o órgão que tinha que decidir reuniu e decidiu que se ele quisesse podia abandonar, mas a família não. E ele então decidiu deixar a família e ir voltar para o seu espaço, não é? Um dia antes da viagem desapareceu o caderninho e durante a viagem até Luanda ele perdeu a visão, ele perdeu a audição, ele perdeu a fala, ele perdeu os movimentos e depois morreu. Portanto, ele tinha conhecimento de tantos elementos da cultura e da vida daquelas pessoas, porque ele assistia a todas as cerimónias pelo facto de ser genro do Soba, não é? Do Soba Grande. Ele tinha tantos elementos, tinha conhecimento de tantos aspectos importantes e vitais para os mucubais, que eles não permitiram que ele tivesse transmitido a mais ninguém. Portanto, ele antes de sair ele foi envenenado.
Aquilo foi fruto, portanto, de um processo de envenenamento e perdeu-se tudo. Portanto, ele não foi contar a ninguém o que viu, nem... Por isso é que se diz que quando o conhecimento não é partilhado, não serve para nada. Não, há conhecimento mesmo que não é para ser partilhado. Quer dizer, é para ser... Há conhecimento, olha, por que a Coca-Cola vende tanto? Porque até hoje não conseguiu partilhar o segredo de que faz a Coca-Cola, que faz da Coca-Cola a Coca-Cola. Há famílias que têm bolos, passam a receita, mas não passam o segredo. Certo. Há sempre uma coisa aí que fica... Há sempre uma coisa que é a principal, que é a que dá aquele toque, não é verdade? E eu acho que nós estamos muito... Porque quando tu conheces o outro povo completamente, tu tens maior possibilidade de o dominar. E nós não estamos em grandes condições de nos defendermos desses ataques. Muito bem, já estamos assim a chegar no final da nossa conversa, não é? Como mãe, avó, uma grande doutora que realmente sabe, já viveu muito e ainda continua a ganhar muita experiência. Eu nem tenho esse título de doutor, eu sou uma simples licenciada. Está bem. Então, o que realmente gostaria de deixar como legado, não é? Aos seus filhos, aos seus netos, como aquilo que é próprio nosso? Olha, que amassem Angola como se amam a si próprios. Se tivesses que criar uma organização, não é, para de certa forma dar continuidade a não matar aquilo que é a nossa identidade cultural, o que realmente criaria para Angola? Olha, o que eu criaria? Criaria centros educativos onde pudesse transmitir valores culturais angolanos, mas também valores culturais universais. Onde pudesse ensinar as pessoas a serem independentes. Claro que a independência é sempre relativa. Independentes economicamente, independentes no seu pensamento, terem liberdade de pensamento, liberdade de escolha, em consciência. Que não fossem, e quando eu digo independência mesmo, por exemplo, a pessoa não ter que casar porque precisa de uma mulher. Tenho de casar, preciso de uma mulher para me tratar da minha vida, da minha casa, de não sei o quê. Mas essa independência, por exemplo, de um homem ter que saber o mínimo para conseguir viver sozinho. Muito bem. E uma mulher também, saber o mínimo para conseguir viver sozinha. E incentivar o estudo, o conhecimento, o respeito pelos outros, mas e por si, fazer-se respeitar, ser rigoroso, ser exigente, baixar um bocadinho esta nossa vaidade, este nosso orgulho excessivo de angolanos, pôr aqui um pouco mais de humildade e, sobretudo, que tivessem como fim último das suas vidas ser úteis ao próximo e ao país. Muito obrigada, doutora. Agradecemos imenso a sua presença aqui, por partilhar connosco aquilo que é a sua sabedoria, de acordo às suas áreas de atuação e também as suas vivências. Eu é que agradeço esta oportunidade e espero que não tenha traído a expectativa criada. Muito bem, chegamos a mais um final de mais um episódio, este que nos levou a abordar sobre um tema muito voltado àquilo que é a nossa angolanidade, a nossa própria cultura e também identidade, e que nos falou hoje neste episódio foi a doutora Pulquéria Vandunei, atriz, jurista e também defensora da nossa tradição cultural. Estaremos aqui novamente num próximo episódio, mas antes disso é necessário que você precisa se subscrever no canal, nos acompanhe a partir do Facebook, Instagram e não deixe de ouvir os nossos programas. Para ouvir é só baixar o nosso aplicativo Rádio Escomba. Até a próxima!